Olha só o que está escrito. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, mas a terra deu a ele aos filhos de quem? Os filhos de quem? Põe no próximo. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao si. Os que estão mortos não tem como. Morreu, segue-se o juízo. Aqueles que estão em silêncio também não adoram no seio de Abraão. Deus espera a adoração de quem? Nossa. Deus quer ouvir a nossa adoração. O tempo? Põe no próximo. Olha lá. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para louvarei a quem? Quem vai louvar o Senhor hoje e sempre? Viu? Então, quando você agradece no decorrer do seu dia, você está louvando a quem? Quando você agradece, você está agradando a quem? Pode ninguém estar te vendo. Você fala, Senhor, obrigado, eu fui ali, sentei e almocei. Senhor, obrigado, eu fui ali, e tomei águas. Senhor, obrigado, eu fui ali e estou trabalhando. Ou seja, você está se movimentando, eu estou andando. Agradece em tudo. Quando você agradece a Jesus em tudo, coloca em prática. Eu preciso agradecer no mínimo. Sabe qual era a meta mesmo? A meta para nós bater todos os dias? De agradecimento? Quem pode falar um número aí? No seu conceito, quantas vezes você deveria agradecer, Jaqueline? Por dia. Por dia, quantas vezes? Quantas? 3 vezes? Pronto, já matou a charada. 100 vezes. No mínimo 100 vezes. No mínimo. Mas como que a mente é programada? Somente em pedir. A gente chega num culto como esse, a gente quer que o culto aconteça segundo o nosso gosto. Segundo o que nós achamos, ou muitas vezes o que nós estamos pé. Mas Deus está falando, Deus está guiando por uma direção de fé. O Espírito Santo está falando assim, eu quero te preparar para vencer não só hoje, mas para que você venha vencer o tempo todo. Para que eu e você possa viver de vitória em vitória. E aí é onde o nome dele é verdadeiramente glorificado. Você acha que a gente tem 100 práticas no dia? Entre deitar, levantar, sentar, comer, beber, falar, ouvir, resolver. Você acha que a gente tem 100 práticas por dia ou não? Tem mais. E quantas vezes agradece por isso? Sabe por quê? Mente programada somente em pedir. É liberto, filho do dono do ouro e da prata, mas tem uma mente de pedinte, de necessitado. Essa semana eu fiz algo na direção do Espírito, eu pisei e já agradeci. Falei, Senhor, obrigado. Eu já pisei e agradeci. E quando foi revelado os números, eu falei assim, para o homem é um valor, mas para o meu Deus é número. E não tem nada impossível para o Deus que nós cremos. Quem está entendendo? Então veja bem, quando você programa a sua mente em andar e viver pela fé, você tem... eu falo, Senhor. Quem quer ter bastante intimidade com Deus aqui? Não, nem o glória a Deus de vocês é... Quem quer ter bastante intimidade com Deus? Não convence ainda para me... eu tenho uma revelação para te dar. Quem quer ter de verdade, feche seus olhos e dá um glória a Deus se você quer. Quem quer ter, eu vou te dar uma direção. Quem quer ter de verdade intimidade com Deus a partir de hoje? Quem quer ter? Vou te dar a chave. Diga, a chave é: ande menos com pessoas e mais com Deus. Sabe aquele tempo que você está com o seu celular perdendo tempo? Fica com ele. Sabe aquela hora que você vai conversar com alguém perdendo tempo que não vai edificar nada? Fica com ele. Começa a ficar mais com Deus. Você vai ver o que vai acontecer com a tua vida.
Ah, eu vou ficar em casa, eu não tenho paciência. Vai dobrar o joelho, entra pro quarto, fecha a porta, vai dobrar o joelho, põe um louvor, um fundo. Dobra o joelho e fala com Deus. Fica mais com Ele. Você quer ser cheio dele? Fica mais com Ele. Se eu e você ficar mais com Ele, a sua vida nunca mais, eu sou prova viva disso. A sua vida nunca mais é a mesma. Quer ficar cheio dele? Fica mais com Ele. Quem crê que o seu Redentor vive? Muitas vezes você vai conversar, não, eu vou ali conversar com fulano. Algo que não vai acrescentar nada, não vai mudar nada, não vai edificar nada, não vai transformar nada, vai gerar fofoca. Vai ser só conversa que não vai levar a lugar. E você está perdendo tempo de ficar na presença dele, de buscar a presença dele, de crescer com ele. Apóstolo, hoje o Espírito de Deus me tirou o dia comigo hoje para revelar tudo o que ele fazia no início do ministério. Era tudo que eu fazia inconsciente, só que eu não ficava só o dia. Eu tinha o meu momento de trabalho, o meu momento com ele de dia, e eu passava as madrugadas com ele. Então, era mais com ele do que com homens. Ah, mas eu trabalho isso e aquilo. Toda pessoa boa de desculpa, ela não é mais boa em nada na terra. Não vem com história. Fica mais com ele. Se você começar a aplicar o teu tempo e ficar mais com ele, você vai ver que a tua história muda. Quer ficar cheio dele? Fica mais com ele. Ó, Wesley, quando eu tinha loja de carro, muitas das vezes, se não tivesse alguém para mim negociar, eu ficava dentro trancado em nenhum dos carros, ouvindo louvor e falando com Deus. Pega essa chave. Que às vezes você dentro do escritório, preocupado, não vai resolver nada. Quantas vezes eu entrei para dentro do carro, fechava a porta? O senhor sabe de tudo, na inocência. Hoje eu tenho consciência do que eu estou falando. Antes, eu falava, Senhor, eu vou para o culto, eu não aceito ir para o culto sem levar a minha oferta, o meu dízimo, não aceito. E eu preciso vender alguma coisa. Quantas vezes Deus me honrou? Mas eu ficava com ele, constante. Começa a observar que quando você começa a ficar em comunhão com Deus, vai chegar pessoas para tentar roubar a tua comum, para tentar ligar para você, para tentar falar coisa que não tem nada a ver. Começa a observar. Quando você começar a se separar em Deus, a pessoa vai te ligar para falar nada com nada. Você vai falar assim, já entendi. É porque eu estou chamando a atenção do Senhor. Apóstolo, mas eu trabalho, meu trabalho é contato com pessoas. Deixa eu te revelar uma palavra bíblica. Repete assim comigo. Eis que estou à procura dos verdadeiros. O quê? Aqueles que me buscam me adoram em. E em? Ou seja, posso estar aqui falando com muitas pessoas, mas eu estou em espírito adorando a Deus. Mas eu não estou envolvido com aquele assunto. Eu estou em espírito. Riaste kamande labia soia, shemande calamande rebia soia mássia. Eu estou em espírito falando com você. Vocês estão na direção. Só falta praticar. Vocês estão recebendo a fonte, a palavra. Olha só. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. Louvarei ao Senhor. Coloca rapidamente para encerrar em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Olha o que está escrito no livro de Lucas 10, 19. Quem está recebendo a palavra? Olha só o que está escrito. O gostoso que é para alguns, deixa eu te falar algo aqui, ó. Dá a impressão que não está acontecendo nada, sim ou não? Mas o mundo espiritual está se movimentando ao meu e ao teu favor. A impressão que dá que aos nossos olhos não está acontecendo. Por isso que Jesus pregava horas, dias. Porque a Bíblia diz que Jesus
ensinava, pregava e curava todos. Mas primeiro ele ensinava, depois ele pregava, enfatizava, depois ele agia na cura. Porque os corações já estavam preparados para ser curados. Olha só o que está dizendo. Eis que vos dou o quê, igreja? Eis que vos dou o quê? Viu que toda autoridade está na nossa mão? Olha lá. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do quê? Essa serpente e escorpiões, a Bíblia está falando de quem? De quem? É do animal? Ah, não. Do espírito maligno, do demônio. Olha lá. Quem foi que falou no ouvido da Eva? Quem? Pronto, olha lá. Ó. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano. Aí eu vejo o crente com medo do demônio. Com medo de demônio, com medo da macumba, com medo. Ah, isso. Imagina se eu ficasse com medo, hein? Imagina. Ah, mas o demônio, o satanás, a macumba, o feitiço. Nem aqui eu estaria. Nem aqui eu estaria. Mas diga assim, consciência da palavra, como ele me deu consciência da palavra lá, ó. Eis que vos dou poder, ele me deu poder para pisar. Serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará. Nada vos fará. Nada vos fará. Não é para mim, para você ir afrontar. Mas se ele vier, ele vai voltar por 7 caminhos. Não é para você ir afrontar. Ir lá dar um super-herói. Não. É para você ter disciplina. Seja homem e mulher de Deus, não menino. Por isso que os dons espirituais, Deus não confia menino. Então, quando o profeta diz, buscai com zelo, ele falou para um outro profeta, vocês procuram o nome lá. Buscai com zelo os dons. Foi Paulo? Paulo falou para quem? Para Timóteo? Desperta o dom que há em ti. O dom espiritual, ele vem para aquele que está buscando, que tem disciplina. Não é para ficar pondo na mão. Tem pessoas, no começo eu fui assim, caçador de demônio. Depois eu mudei, né? No começo eu era caçador de demônio. Não aguentava ver um que eu falava ali, eu já te vi. Ele já berrava na hora. Aí o Senhor foi me ensinando. Falou assim, ó, você viu ele porque eu te dei a visão. Mas se a pessoa não quiser se liberta, em vez de se ajudar, você vai matar ela. Que aí você expulsa, ele te obedece, porque é o meu espírito sobre você. Ele vai embora, mas quando ele voltar, devido à pessoa não fechar a porta, ele volta 7 vezes mais. Aí o Senhor foi me dando conselho, falou, em vez de você ajudar a pessoa, você vai matar ela. Ela vai voltar para o estágio pior. Mas no começo eu era caçador de demônio. Não aguentava olhar, eu via, já berrava. Parece que ele já olhava para mim assim, ó. Eu falava, ó, já te vi. Já berrava na hora. Mas aí o Senhor me deu o conselho. A pessoa tem que querer. Você tem que querer sair do estágio que você se encontra. Tem que haver concordância. Se não tiver conexão, concordância, não tem mudança. Olha só. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará o que, igreja? Vou profetizar, nada vos fará? Quantos creem na palavra? Olha o que vai dizer o 20, já estou encerrando. Olha o que vai dizer o 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam os espíritos, ou seja, não se alegre porque o demônio vai embora, se sujeita a você. Olha no que nós devemos se alegrar. Se alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito na onde? Jesus falando com quem? Aqui é Jesus falando com quem? Com os discípulos. Os discípulos vieram da missão de 2 em 2, contente. Senhor, os demônios se sujeitaram, nós falamos, eles obedeceram. Jesus, eu vou te mostrar na Bíblia, aqui. Jesus se alegrou no espírito, mas transpareceu para ele o quê? Olha o que Jesus falou para eles, ó. Não fica alegre porque os demônios se sujeitaram a vocês, não. Se alegre porque o nome de vocês estão escrito na onde? No céu, no livro da vida, lá. Ó. Mas não vos alegreis porque se vós sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito na onde? No céu, no livro da vida. Jesus corrigiu eles, porque senão eles iam virar caçadores de demônio. Por que, apóstolo? Diga assim, autoridade. Quando você chega numa pessoa
Você quer libertar aquela alma que ela está possessa? Quando você libera uma palavra, ele tem que obedecer. E automaticamente, o seu espírito, ele se alegra. Você fala, meu Deus, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Mas aí, o que o Senhor nos ensina? Ó, eles vão te respeitar por causa de mim. Porque o meu Espírito Santo está sobre você. Mas não se alegre por isso, pelas práticas. Se alegre porque o teu nome está escrito na onde? No céu. Ele tem que obedecer. Quantas vezes teve uma época, quem lembra que uma vez que a pessoa, não sei se vocês vão lembrar, teve uma família que estava uma mãe e a filha aqui, e o namorado, o marido estava junto, manifestou, ele saiu correndo. Quem lembra? Sei que foi atrás dele, né? Aí vocês foram atrás, eu falei, não, o anjo vai trazer, não trouxe ele. Eu não dei uma ordem, falei, o anjo vai trazer ele. Ele saiu endemoniado e ele voltou. Não foi isso? Eu liberei uma pá, eu usei de autoria. Então, você tem que ter consciência. Mas para mim ter consciência disso, o meu nome tem que estar escrito na onde? Eu tenho que estar com a vida na onde? Em Santi. Aí muitos pensam assim, mas o mal não envergonha. Quem já viu dando ódio? Aqui nem tanto, porque Deus mudou muitas coisas na nossa igreja. Muitas coisas. Eu comecei a focar em apresentar o Espírito Santo. Mas muitas das vezes os demônios se manifestavam e falavam, traz o corpo dela aqui. Quem já ouviu falando isso? Tem que trazer. Tem que trazer. Eu não preciso gritar, não preciso pular, eu não preciso colocar a mão. Não preciso disso. Eu sei a autoridade que está sobre a minha vida. Se você saber quem você é no reino de Deus, você vai usar a autoridade que está sobre a tua vida. Então você não tem que debater. Você tem que ter uma vida de santidade. Tem que ficar gritando, sai dela! Não precisa de cena, não. Quem estava aqui no culto segunda-feira? Até o final, quem ficou? Quem viu uma jovem que se manifestou aqui? A jovem veio com outro amigo. Eu orei primeiro pelo jovem, pelo amigo. Ele pediu algo, ela não ouviu, porque ela estava lá no final da fila, na metade da fila. E eles vieram junto. Quando ele chegou perto de mim, ele chegou e falou assim, eu quero ser liberto. Me ajuda. Orei por ele, fez uma aliança com o Senhor. Soprei, o mal foi embora, ele ficou ali, voltou, não caiu, não teve manifestação alguma. No final, a jovem que estava com ele veio perto de mim aqui, orei aqui, tinha uma pessoa caída ali. Eu falei, o que você quer que eu ore? O que você quer pedir? Ela falou assim, eu quero ser liberta. Com ela foi de fé. Na hora que eu olhei, falei, olha nos meus olhos. Quando ela olhou nos meus olhos, ela caiu manifestada. Situações de fé. Ela rodou. Falei, eu vou permitir que você dê um grito para você ir embora. Quem estava aqui no culto? No final do culto, quem estava? Viram na hora que gritou? Aí na hora que dá um grito, quando é o mal, não é a pessoa, quem está na fila não vê a hora de correr. Porque aquele grito verdadeiramente está no mundo espírito. Resumindo, levantou, foi liberta, abriu o coração e falou assim, desde criança, eu sempre louvava ao Senhor com a minha avó. Minha avó sempre me levou para a igreja. Só que quando eu fiz 16, 14 anos, coisa assim, ela falou de 14 para 16 anos, eu quis conhecer o mundo. E agora eu estou sem força para voltar. Falei, mas a partir de hoje Jesus te alcançou novamente. Uma jovem. E detalhe, jovem de 18 anos, 20 anos, mãe. E lá no passado ela ouviu diversas promessas. Jovem. Não estou falando porque é mãe, estou falando porque lá eu conheço um pouco. Desestruturada. Sem alicerce de pai e mãe. Está vindo para a igreja praticamente sozinha, guiado pelo Espírito. Viu? Aí muitos têm a oportunidade de estar buscando, de receber de Deus autoridade para ir resgatar essas almas. Mas continua buscando para pedir para si mesmo. Continua preocupado em prosperar e romper, porque as almas estão sofrendo. As almas estão precisando de ajuda. Olha só, diga autoridade. Olha o 21 que vai dizer. Naquela mesma hora, agora isso que eu estou falando, se alegrou Jesus no quê? Viu? Nem que Jesus não se alegrou com o que os discípulos trouxeram para ele. Jesus se alegrou no Espírito.
Espírito. Porque Jesus, diga assim, estava ensinando. Jesus estava ensinando os discípulos. Então Jesus não mostrou para ele que estava alegre, mas Jesus se alegrou no Espírito Santo. Falou, ó, eles aprenderam. Eles entenderam que está sobre eles uma autoria. Quem crê que tem sobre você uma autoridade de Deus? Olha só, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da... Porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Assim foi a tua vontade. Por isso, quando a pessoa vem cheia de sabedoria, cheia de conhecimento, eu olho assim, eu falo amém, amém, amém. Diga consciência. Mas se não tiver consciência para administrar a fé e o poder de... é um menino. Pode vir com teologia, pode vir com o que quiser. Quero ver, vamos para a guerra, nós dois. E aonde entrar, você vai ter que entrar. Batalha que eu batalhar, você vai ter que batalhar comigo. E todos os dois vai sofrer com você? Consequências, eu quero ver o tamanho da tua fé. É onde se separa os homens dos meninos. Olha só, Jesus se alegrou no Espírito. Mas Jesus agradeceu a quem? A Deus. Jesus não falou nada para eles, porque eles estavam num processo de aprendizado. Então, olha só, tudo eu aprendo com Jesus. Há uma autoridade de Deus. Quando você começar a vencer, não, você já está vencendo. Quem crê nisso? Quando você começar a crescer na fé, Jesus te alegra. Hoje mesmo, agora. Quem crê que você está crescendo na graça e no conhecimento? Você está crescendo agora, sentadinho, ouvindo. Esse tempo que você está entregando para Cristo, você está crescendo. E o que você está recebendo no teu espírito, nada e nem ninguém pode roubar de vocês. Por quê? Eu sou o porta-voz, quem está falando conosco é o Espírito, mas ele tem que usar um instrumento na terra. E eis-me aqui. Entenda, ele sempre vai usar um homem para falar com outro homem. Só que não pode ser nada do homem, tem que ser tudo dele. Quando o homem começa a colocar as coisas dele, paralisa o poder de... paralisa a presença do Espírito, que é algo do homem. Olha o que ele fala no meu espírito, nesse exato momento. Todos nós estamos crescendo na graça e no Espírito. Você vai ver isso na sua vida, no seu dia a dia. Você vai ver que a sua fé vai estar diferente. Você vai ver que os pensamentos negativos não vai mais alcançar a tua vida. Você vai começar a declarar, confessar, profetizar em situações que aos seus olhos era irreversível. Você vai começar a profetizar, declarar e os milagres vai começar a acontecer. Quem está entendendo? Mas tudo isso pela nossa fé. Olha só. Põe no 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Olha o que Jesus está dizendo. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão a quem? O Pai. Nem quem é o Pai, senão o... E aquele a quem o Filho quiser o quê? Então quem é que te apresenta a Deus? Quem que te apresenta a Deus? Jesus. E Jesus nos apresenta o Pai através de quem? Do Espírito Santo. Por isso que quem não conhece o Espírito Santo não conhece Jesus. E quem não conhece Jesus não consegue conhecer o Pai, não sabe a vontade de Deus. Qual é o caminho? Ninguém vai ao Pai. Como que eu chego no Filho? Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Como que eu chego no Filho? Através da palavra e do Espírito. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós começamos a entender e compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Você começa a entender a vontade de Deus. Você não anda mais errado. Você não anda mais fora da direita. Diga assim, é impossível manifestar a fé e não acontecer nada. Vocês creem que quando vocês põem a fé em prática algo acontece?